Dali viu o rosto da filha se contorcer na chamada de vídeo, enquanto a acusação estridente de Brenda ainda ecoava pelo pequeno alto-falante. Mamãe disse que você traiu, Sarah disse com a voz embargada, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Ele se sentiu exposto, despido. Então a voz de Brenda, mais fria que gelo, cortou o silêncio. Não adianta negar, Dale. Todo mundo sabe. O e-mail do divórcio havia chegado. Um ponto final em 23 anos de sentenças que Dale nunca pretendera escrever. Ele encarou a tela, a linguagem oficial confirmando o que ele já sabia. Havia uma dor oca atrás das costelas, um espaço onde algo familiar, por mais quebrado que estivesse, residia. O alívio repousava ao lado, um convidado silencioso, quase vergonhoso. Miller Tile and Remodeling, o nome em seus novos cartões de visita, parecia pequeno, as letras contrastando fortemente com o branco. A dívida que vinha junto parecia mais pesada, uma pressão constante em seu estômago. O telefone dele vibrou. Era o número da Sarah. Ele atendeu já sentindo a vibração na ligação. Pai, ela começou, com a voz embargada pelas lágrimas. A mãe acabou de me ligar chorando. O que você fez agora? Dale fechou os olhos, pressionando o polegar contra a têmpora. Sarah, sua mãe está dizendo coisas. Ele tentou manter a voz firme e calma. Ela queria me manter por perto, manter as opções em aberto, mesmo enquanto se encontrava com outros homens. É disso que se trata. Um soluço abafado escapou da linha. Eu queria que você nunca tivesse sido meu pai. Ela cuspiu as palavras, atingindo-o com uma precisão cirúrgica que ele não esperava. A ligação caiu. Ele se serviu de um uísque, o líquido âmbar respingando no gelo. Queimou sua garganta. Um caminho familiar. As palavras, eu gostaria que você nunca tivesse sido meu pai, ecoou no silêncio de sua pequena cozinha. Sua mente, sem ser convidada, vagou de volta. Não para o começo, mas para o início do fim, que ele agora entendia que sempre estivera ali, entrelaçado na própria essência de seus primeiros encontros. Ele estava de joelhos, então, no banheiro principal dos Richardson, a porcelana fria da banheira brilhando sob as luzes de trabalho. Assentou intrincados ladrilhos de mármore, cada um alinhado com precisão milimétrica, as linhas de rejunte perfeitamente uniformes. Precisão era tudo nesse tipo de trabalho, uma satisfação silenciosa na exatidão de tudo. Cody, seu aprendiz, um garoto recém-saído do ensino médio, deixou cair um saco de espaçadores atrás de si. O plástico bateu no chão, espalhando-se embaixo da pia. Droga, Cody, murmurou Dale em voz baixa, um desabafo controlado de irritação. Ele não levantou o olhar, apenas manteve o foco no ladrilho em sua mão. O celular do trabalho vibrou em sua bolsa. Era Brenda. Sua voz, quando ele atendeu, era seca, impaciente. Quando você vai terminar hoje? Sem nenhum calor, apenas a exigência fria de informação. Ele deu um horário à conversa breve e insatisfatória. Ele se lembrou de quando a voz dela tinha uma cadência diferente, uma promessa diferente. Ele conheceu Brenda quando ela tinha apenas 18 anos, filha de Arthur Caldwell. Arthur era o chefe de Dale na época, um homem rude que construiu metade dos loteamentos do condado. Dale estava revisando plantas no escritório de Arthur, recém-saído da escola técnica, quando Brenda entrou, um pouco perdida, um pouco confiante demais para a idade. Arthur cruzou o olhar com Dale quando ela saiu. Essa é minha filha, entendeu? Avisou ele, em tom baixo e sério. Dale apenas assentiu, sem saber o que dizer. Depois disso, Brenda começou a aparecer nos locais de trabalho, frequentemente com café, às vezes apenas para conversar. Ela se encostava no batente da porta, observando-o trabalhar, com um sorriso um tanto convidativo. Dale, que namorava Beth na época, mantinha a compostura e o profissionalismo. Beth era estável, fazia planos para o futuro e falava em se mudar para Chicago em busca de melhores oportunidades. Certa tarde, Arthur encurralou Dale perto de uma pilha de madeira. Eu vi você conversando com a Brenda, disse ele com os olhos semicerrados. Deixe minha filha em paz, Westbrook. Dale o encarou, genuinamente confuso. Eu não estou atrás dela, Arthur. Estou com a Beth. Arthur apenas grunhiu sem acreditar muito nele. Algumas semanas depois, no churrasco da empresa, Marta, esposa de Arthur, uma mulher que raramente usava meias palavras, encurralou Dale perto da churrasqueira. Beth é uma boa moça, Dale, mas Brenda tem ambição. Um dia ela herdará a empresa do Arthur. Ela dispensou Beth com um gesto de mão, como se estivesse espantando uma mosca. Mais tarde naquela noite, Brenda encontrou Dale perto das mesas de piquenique.
Ela falou sobre a faculdade de administração, seu desejo genuíno de se juntar à empresa do pai, seus planos de crescimento. Não foi a paquera, mas a ambição, a clareza em seus olhos, que o cativou. Beth acabou lhe dando um ultimato, ou Chicago ou ela. Daley não podia ir embora. Arthur lhe dera um bom emprego, um salário fixo, a chance de aprender o negócio desde a base. Ir embora era como jogar fora um futuro que ele já havia começado a construir. Eles terminaram e Beth se mudou para o leste sem ele. Alguns meses depois, bêbado em um bar que ele não conseguia se lembrar direito, Daley encontrou Brenda. Um drink levou a outro, depois a um encontro, depois a intimidade e, por fim, ao fato inegável da gravidez. Casaram-se 4 meses depois. Sarah nasceu 7 meses depois disso. Um pequeno testemunho, com o rosto avermelhado de um futuro que ele não havia planejado. Uma vida que começou não com uma escolha, mas com uma série de acidentes. Durante 14 anos, Arthur Caldwell confiou a Dale os trabalhos mais difíceis, as construções personalizadas mais complexas, os reparos que ninguém mais queria fazer. Parecia um castigo sutil e silencioso, uma forma de Arthur desgastá-lo por ter se casado com sua filha. No entanto, a cada projeto exigente, Dale aprendia. Dominou os cortes precisos da serra de esquadria, a montagem cuidadosa das formas de fundação, a delicada arte de dar acabamento às paredes de gesso, deixando-as lisas como vidro. Tornou-se indispensável, um artesão cujas mãos conheciam a linguagem da madeira e da pedra. Durante 15 anos, Brenda foi uma boa esposa. Cozinhava refeições fartas, cuidava da roupa lavada e tolerava as longas horas de trabalho do marido. Sempre lutou contra o peso, num ciclo constante de dietas e recaídas, mas seus esforços para construir um lar foram constantes. Quando Sarah começou a estudar, Brenda aceitou um emprego na biblioteca municipal. Não era pelo dinheiro, dizia ela, mas pelos benefícios e para ter algo que fosse seu. O 15º aniversário de casamento deles passou sem grandes comemorações, um jantar tranquilo em casa. Algumas semanas depois, a prima de Brenda, Darlene, voltou para a cidade com seu novo namorado, Randy. Darlene sempre fora extrovertida, um verdadeiro ímã para problemas, e Randy parecia amplificar seus piores defeitos. A presença deles logo se tornou uma força perturbadora. Brenda começou a mudar. Ela adotou o tom crítico de Darlene, sua voz assumindo um tom mais incisivo quando falava com Dale. A casa, antes meticulosamente arrumada, começou a mostrar sinais de abandono. Poeira se acumulava nas prateleiras. As refeições se tornaram uma mera formalidade. Cozinhar, antes um ritual regular, tornou-se uma raridade. Na maioria das noites, Brenda saía com Darlene e Randy, deixando Dale e Sarah à própria sorte. Sarah, ainda não adolescente, havia aprendido a fazer ovos mexidos e a esquentar sopa enlatada, uma habilidade adquirida por necessidade. Dale terminou o trabalho para Richardson, o último azulejo de mármore assentado, o rejunte meticulosamente limpo. Levantou-se lentamente, uma dor surda começando a surgir na região lombar. 45 anos, e o corpo começava a lhe dar sinais de que precisava despejá-lo, mas o trabalho era sólido, até mesmo belo, e o orgulho em sua profissão permanecia. Ele pegou o telefone e ligou para Arthur. A respiração do velho do outro lado da linha era ofegante, um chiado que lembrou a Dale o som de um motor falhando. 2 anos atrás, Arthur havia sofrido um AVC grave que o deixou parcialmente paralisado. Aconteceu poucos dias depois de Martha, mãe de Brenda, receber o diagnóstico de câncer de mama em estágio 3, um golpe duplo que devastou as duas. Martha, também frágil, de alguma forma encontrou forças para cuidar de Arthur durante sua recuperação, empurrando sua cadeira de rodas, alimentando-o com papinhas. Os irmãos de Brenda, Mike, Tom e Jim, ajudaram no que puderam, mas Brenda se apresentou como o apoio constante de Martha, sempre presente, sempre dizendo as coisas certas. Mas Martha havia perdido a batalha 6 meses atrás. A casa parecia vazia sem ela, e Arthur, embora ainda se agarrasse ao controle no escritório, com sua cadeira de rodas sendo levada diariamente, parecia ter perdido a vontade, o ânimo abatido. Missão cumprida, Arthur, disse Daley, mantendo a voz firme. Os Richardsons estão satisfeitos. Ótimo, disse Arthur com a voz rouca. Envie a fatura para eles. A ligação caiu. Daley estacionou na entrada de casa. Ao abrir a porta do carro, um aroma suave pairou no ar da noite. Carne assada. Seu estômago roncou de expectativa.
Logo em seguida se contraiu com uma suspeita repentina e aguda. Brenda não preparava uma refeição decente há meses, muito menos uma carne assada, um de seus pratos favoritos. Ele entrou, o aroma ficando mais forte, atraindo-o em direção à cozinha. Brenda saiu da sala de estar com um sorriso no rosto, um vestido que ele não via há anos delineando suas curvas um pouco mais cheias. Velas tremeluziam sobre a mesa de jantar, uma garrafa de vinho aberta ao lado. O jantar está pronto, disse ela, com a voz mais suave do que ele ouvira há tempos. Pensei que poderíamos ter um encontro romântico. A suspeita se enroscava no estômago de Dale, um nó frio, mas uma fagulha de esperança, tênue como uma estrela distante, ainda presa na escuridão. Ele se sentou à mesa de jantar, a luz bruxuleante das velas projetando longas sombras. O assado estava macio, as batatas cozidas, exatamente como ele gostava. Brenda falava sobre seu dia na biblioteca, sobre o último drama de Darlene, sua voz leve, quase alegre demais. Ele beliscava a comida, observando-a, procurando por algo que não conseguia definir. Mais tarde, na cama, a mão de Brenda encontrou a dele, seu toque hesitante. Ela se inclinou, sua respiração quente contra a orelha dele. Ele sentiu a tentativa de intimidade, mas o muro entre eles já estava erguido, espesso por meses de negligência e, agora, o concreto bruto de sua suspeita. Ele se virou, o ressentimento deixando um gosto amargo na boca. Brenda recuou, inspirando profundamente. O ar no quarto pareceu crepitar. O que há de errado com você, Dale? Sua voz, geralmente suave nesses momentos, agora era cortante, carregada de acusação. Eu realmente tento, e você simplesmente me ignora. Você tem ideia do que eu sacrifiquei? Tudo, por você, por esta vida. Eu não sou feliz, Dale, e a culpa é sua. Ela puxou o braço, virando-se de lado de frente para a parede. Nesse instante, o celular dela, que estava carregando no criado mudo, vibrou. Uma voz masculina, baixa e apressada, saiu do viva-voz. Dale ouviu claramente. Brenda, me liga de volta, preciso falar com você, só um amigo. Dale ergueu a cabeça bruscamente. Sua suspeita se transformou em uma ardência fria. Quem era aquele? Perguntou ele com a voz monótona. Brenda não respondeu, simplesmente jogou as cobertas para o lado, os movimentos rígidos de raiva, e saiu furiosa para o banheiro, batendo a porta. O telefone, ainda vibrando baixinho, estava sobre o criado mudo. Ele olhou para ele, depois para a porta fechada do banheiro. Uma compulsão que não conseguia controlar o dominou. Estendeu a mão para pegá-lo, os dedos surpreendentemente firmes. Ele abriu as mensagens de texto. Não demorou muito. Mensagens de Hank. As palavras eram explícitas, inegáveis, cada uma como um golpe de martelo no seu peito. Mal posso esperar para te ver amanhã. Senti sua falta ontem à noite. Ele rolou a tela, os olhos embaçados, o mundo girando em seu eixo. E então lá estava, uma mensagem que lhe tirou o fôlego, congelou o sangue em suas veias. Brenda, você tem certeza disso? Um bebê muda tudo. Meu bebê. Nosso bebê. Seu mundo não apenas desmoronou, ele se estilhaçou. Pedaços de 23 anos de casamento, de uma vida compartilhada, de todas as suposições que ele já havia feito, caíram ao seu redor. Ele não sentia nada e sentia tudo ao mesmo tempo. Uma dormência profunda e exaustiva o dominou, enquanto um grito cru e primal ameaçava escapar de sua garganta. Ele ficou ao lado da cama, o telefone pesado na mão, e caminhou até a porta do banheiro, empurrando-a sem bater. Brenda estava jogando água no rosto com os olhos vermelhos. Ele a agarrou pelo braço com firmeza, puxando-a de volta para o quarto. Quem é Hank? Sua voz era monótona, a voz de um estranho. E o que é isso sobre um bebê? Ela tentou se afastar, os olhos arregalados de medo e algo mais que ele não conseguiu identificar. Vergonha, talvez, ou um cálculo desesperado. Dale, por favor, deixe-me explicar. Explicar o quê, Brenda? Explicar isso? Ele enfiou o telefone na cara dela, a mensagem incriminadora em destaque na tela brilhante. Ela desabou, toda a força de vontade a abandonando. É o Hank, do trabalho. Nós... Simplesmente aconteceu. E o bebê, eu ia te contar. Sua voz era um sussurro, um apelo. Eu juro, eu ia te contar. É um erro terrível. As palavras dela eram apenas ruído. Ele não as ouviu, não queria ouvi-las. Ligue para ele, ordenou Dale com a voz fria, desprovida de emoção. Ligue para Hank, agora. Ela hesitou, depois pegou o telefone, as mãos tremendo enquanto discava. Colocou no viva-voz.
A voz de Hank, confusa a princípio, depois firme, saiu pelo pequeno alto-falante. Brenda, está tudo bem? Hank, Brenda sussurrou. Dale sabe. Um instante de silêncio. Então a voz de Hank, clara e firme. Brenda, eu já te disse. Quero estar com você. Quero estar com o nosso bebê. Diga a ele! Dale ficou ali parado, ouvindo, a confirmação o atingindo como um soco no estômago. Devolveu o telefone para Brenda, observando seu rosto se desfazer. Saiu da sala, passando pela porta fechada do quarto de Sarah. Ele não podia ficar ali. Não conseguia respirar ali. Pegou as chaves. Vou dar uma volta de carro, disse ele para a casa vazia, as palavras quase num sussurro. A verdade que lhe queimava o peito era tudo o que ele conseguia suportar. Dali dirigia. As estradas rurais escuras se desenrolavam sob seus pneus, fitas intermináveis de asfalto cortando campos de milho adormecidos. As luzes do painel lançavam um brilho fraco sobre suas mãos, que apertavam o volante. Dor e raiva se entrelaçavam em seu peito, um nó cada vez mais apertado de emoções brutas. O ar-condicionado zumbia, um som fino e insignificante no vasto silêncio que se abatera sobre sua vida. Ele encostou o carro no acostamento de cascalho, o barulho das pedras quebrando ecoando na noite silenciosa. Precisava falar com alguém. Seu polegar pairou sobre o número de Jim. Jim, seu irmão mais velho, sempre prático, sempre determinado. Ele atendeu no segundo toque, a voz rouca de sono. Dale, em frases curtas e objetivas, expôs os fatos. O caso extraconjugal, o bebê, a traição. Jim escutou, o silêncio na linha denso e pesado. Puxa, Dale, disse ele finalmente, sua voz desprovida de piedade, apenas um fato consumado. Você tem que fazê-la escolher, ele ou você, o bebê ou sua família. Ela não pode ter os dois. Faça-a escolher. As palavras pairaram no ar. Dale encarou a escuridão além do para-brisa, as luzes distantes da fazenda como minúsculos pontos na imensidão. Divórcio. A palavra era como arrancar um membro, ou tentar ficar, como se quisesse colar os pedaços quebrados de volta pelo bem de Sarah. Ele agradeceu a Jim, desligou e dirigiu de volta para casa. Ele encontrou Brenda na cozinha sentada à mesa, o rosto inchado de tanto chorar. Seus olhos estavam arregalados de pânico quando ele entrou. Dale, por favor! Ela começou com a voz embargada. Foi um erro terrível, horrível. Eu juro, podemos consertar isso. Por favor, pense na Sarah, na nossa família. Ela estendeu a mão para ele, mas ele a recuou, sentindo um arrepio na pele ao toque dela. Sarah, com o rosto pálido, apareceu na porta, atraída pelo tom sussurrado e urgente das vozes dos pais. Seus olhos, arregalados e confusos, percorriam o caminho entre eles. Ela estava presa no meio da situação, uma inocente espectadora em seu mundo desmoronando. Ele percebeu a angústia em sua postura, a maneira como ela apertava a gola de sua camisola gasta. Um profundo amor por Sarah lutava dentro dele contra a raiva ardente e a quebra de confiança que Brenda lhe infligia. Ele queria protegê-la, consertar o mundo para ela, mas não conseguia nem consertar o seu próprio. Brenda, percebendo sua hesitação, insistiu. Poderíamos ir à terapia, Dale. Poderíamos conversar com alguém, resolver isso juntos. Aconselhamento. A palavra soava vazia, mas ele olhou para o rosto ansioso de Sarah. Por ela, ele tentaria. Por ela, ele atravessaria o fogo. Ele assentiu, o movimento rígido. Tudo bem, disse ele com a voz monótona. Mas se isso vai funcionar, você precisa ser honesta. Completamente honesta. As sessões de terapia começaram. Foram uma farsa. Brenda sentou-se à sua frente com a postura rígida e as respostas evasivas. Ela desviava todas as perguntas diretas, distorcendo todas as acusações e jogando-as de volta para ele. Foram as longas horas de trabalho, a falta de atenção e a frieza dele que a afastaram. Ela o culpava por sua solidão, por suas escolhas, por sua infelicidade. Nunca assumiu a responsabilidade por seus próprios atos, pelas escolhas que trouxeram Hank para suas vidas. Dale acompanhou tudo com a mandíbula cerrada, ouvindo-a tecer uma narrativa sobre suas falhas, suas deficiências, uma história em que ela era a vítima e ele, o vilão. Certa noite, após uma sessão particularmente exaustiva, Brenda soltou uma bomba, com a voz perturbadoramente calma, quase distante. Elas estavam na cozinha, com os restos da lição de casa de Sarah espalhados sobre a mesa. Vou ficar com o bebê, Dale, disse ela, com os olhos fixos nos dele. E vamos dizer a todos que é seu. Ele a encarou sem palavras.
A audácia daquilo, a pura e assombrosa profundidade da sua mentira. Gerar o filho de outro homem, mentir para a filha deles, para ele, para todos, e presumir que ele simplesmente aceitaria tudo, fingiria que era dele. O ar escapou de seus pulmões num suspiro silencioso. As rachaduras no concreto do casamento deles tinham acabado de se transformar num abismo intransponível. Dale encarou Brenda, sua mente lutando para processar as palavras, a pura audácia da proposta dela. Você quer que eu crie o filho de outro homem? Sua voz era um sussurro tenso, quase inaudível. E finja que é meu, enquanto você se encontra com ele às escondidas? É isso que você está dizendo? Ele sentiu o sangue fugir do rosto, deixando-o gelado. Ela se mexeu, evitando o olhar dele. Não seria assim, Dale. Nós daríamos um jeito. Pela Sarah. Pense na Sarah. Não, disse ele com a voz ganhando força, firmando-se num tom que ela raramente ouvia. Não há negociação. Você termina o caso. Você se livra do bebê. Ou eu me divorcio de você. Não há outra opção. Nem agora. Nem nunca. Os olhos de Brenda se encheram de lágrimas. Ela tentou manipulá-lo, puxando por velhos laços. Depois de tudo que passamos, 23 anos, Dale. Todos os sacrifícios, os bons momentos. Você não pode simplesmente jogar tudo isso fora. Ela o lembrou das dificuldades do início, das pequenas vitórias da vida que construíram juntos. As palavras, antes poderosas, agora soavam vazias, meros instrumentos de engano. Desesperado, sentindo o chão se abrir sob seus pés, Dale fez a única coisa que lhe veio à mente. Dirigiu até a casa de Arthur Caldwell. Arthur, ainda frágil, estava sentado em sua cadeira de rodas perto da janela, olhando para as folhas de outono. Dale, sem rodeios, contou a verdade. O caso de Brenda, a gravidez, o outro homem. Arthur ouviu, o rosto lentamente ficando vermelho e manchado. Seus olhos, geralmente nublados pela doença, brilharam com uma raiva terrível. Ela fez o quê? Ele perguntou com a voz rouca. Minha própria filha? Empurrou a cadeira de rodas para trás, um som gutural escapando de sua garganta. Ela está deserdada, acabada, sem participação na empresa. Nada. Ao se deparar com a ira do pai e o espectro iminente da ruína financeira, Brenda finalmente cedeu. A ideia de perder sua herança, a segurança da empresa de Arthur, era uma arma poderosa. Ela concordou, a contragosto, com os termos dele. O caso terminaria. A gravidez não prosseguiria. Uma trégua frágil e instável pairou sobre a casa. Dale sentiu um lampejo de esperança, uma faísca desesperada e fugaz, de que pudessem salvar algo para Sarah. Mas essa esperança foi rapidamente ofuscada por uma suspeita persistente, um zumbido baixo sob a superfície de seus pensamentos. Ele sabia instintivamente que nada jamais seria realmente como antes. Disseram a Sarah que Brenda estava grávida. Mas estamos resolvendo as coisas, acrescentou Dale rapidamente, observando o rosto da filha. Sarah parecia confusa, com as sobrancelhas franzidas, mas também visivelmente aliviada. A tensão que pairava na casa havia semanas finalmente encontrara um alvo, uma resolução, por mais sombria que fosse. Uma semana depois, Brenda fez o aborto. Dale não a acompanhou. Ele não conseguia se obrigar a estar lá, a testemunhar a consequência final e terrível da traição dela. Ficou em casa, trabalhando na garagem, o clangor rítmico do martelo contra o metal pouco contribuindo para acalmar a turbulência em sua mente. A vida retomou uma normalidade tensa e artificial. Brenda parecia se esforçar. Preparou algumas refeições, embora o esforço fosse visível. Seu distanciamento, no entanto, era palpável. Um muro que crescera e se tornara mais espesso. O silêncio entre eles era pesado, repleto de acusações não ditas e mágoas não resolvidas. Dale, incapaz de confiar plenamente, se pegava checando o celular dela quando ela o deixava sem vigilância, um hábito que detestava, mas do qual não conseguia se livrar. Ele percorria as mensagens, vasculhava o histórico de chamadas, procurando qualquer sinal, qualquer indício de outra traição. Não encontrou nada, mas a suspeita persistia. Então, Brenda começou a falar sobre cursos para o seu trabalho na biblioteca. Desenvolvimento profissional, como ela chamava. Eles exigiriam que ela ficasse fora até tarde da noite, às vezes fins de semana inteiros. Ele ouviu, com o coração afundando, sabendo o que aquilo poderia significar. Era um padrão familiar, uma repetição do passado, e ele era impotente para impedi-lo. As aulas de Brenda tornaram-se mais frequentes. No início,
Eram apenas no final da tarde, algumas horas depois do fechamento da biblioteca. Depois, o horário se estendeu, exigindo que ela ficasse fora até quase meia-noite. Logo depois, viagens de fim de semana, segundo ela, para workshops em outras cidades. Cada nova desculpa parecia mais frágil, mais transparente que a anterior. A suspeita de Dale crescia a cada dia que passava, uma dor surda sob seus olhos. Ele perguntava, com a voz cuidadosamente neutra, sobre os estudos dela. Brenda descartava suas preocupações, atribuindo tudo ao estresse das provas, ao currículo intenso. Seu tom insinuava que ele estava sendo irracional, não a apoiando. Ele começou a notar um sedã escuro, desconhecido, estacionado a alguns quarteirões de sua casa. Aparecia nas noites em que Brenda supostamente estava nas aulas, sempre à distância, sempre parecendo observar. Ele dizia a si mesmo que era apenas uma coincidência, um vizinho, mas o nó em seu estômago apertava cada vez que o via. Numa terça-feira à noite, depois que Brenda saiu, alegando ter ido a um seminário obrigatório, Dale saiu de casa com sua caminhonete, mantendo uma distância segura. Ele observou o carro de Brenda seguir o caminho habitual para fora da cidade, passando pelo posto de gasolina e pela placa que indicava a divisa do condado. Seus faróis cortavam o crepúsculo que se aproximava. Ela não seguiu em direção à faculdade comunitária ou ao campus universitário maior, a 1 hora de distância. Em vez disso, entrou numa estrada menor que levava a um conjunto de motéis e um posto de gasolina para caminhoneiros. Ele a observou estacionar no Red Roof Inn, o letreiro de neon piscando fracamente no crepúsculo. Sua respiração ficou presa na garganta. A caminhonete de Hank já estava lá, estacionada num canto, uma Ford F-150 vermelha e empoeirada. Dale desligou o motor, afundando no banco. Observou Brenda sair do carro com uma pequena mala de viagem na mão. Hank saiu da caminhonete com um largo sorriso no rosto. Dale os viu se abraçarem, um abraço longo e íntimo que confirmou seus piores medos, transformando-os numa certeza fria e dura. As aulas eram uma mentira. Tudo. Ele dirigiu para casa devagar, a raiva e a dor como uma companhia familiar e indesejada. Encontrou Brenda na cozinha, cantarolando enquanto guardava as compras. Entrou, a voz baixa, quase sem emoção. « Quem é Hank, Brenda? » Observou-a enrijecer, o rosto empalidecendo. « E de quantas semanas você está desta vez? » Ela deixou cair o saco de maçãs que segurava, as frutas espalhando-se pelo linóleo. Sua respiração falhou. Então, ela desabou. As lágrimas vieram quentes e rápidas, seus ombros tremendo com os soluços. Ela confessou tudo, as palavras jorrando em um fluxo interrompido. Ela não conseguia deixá-lo ir. Ela o amava. Estava grávida novamente. O aborto não havia mudado nada. Ela jurou que ia contar a ele como antes, mas não sabia como. Dale escutou, um profundo torpor o dominando. Desta vez, não era choque. Era uma certeza nauseante, a profunda compreensão de que o casamento era irrecuperável. O engano dela era completo, entrelaçado na própria essência da existência deles. Não havia volta, nem para ele, nem para Sarah. Acabou, Brenda, disse ele com a voz baixa e calma, cada palavra como uma pedra caindo em um poço profundo. Vou entrar com o pedido de divórcio. Seus soluços cessaram abruptamente. Ela ergueu o olhar, o rosto banhado em lágrimas, contorcido de raiva. Você me culpa por isso, não é? Gritou, a voz se elevando. A culpa é sua, Dale. Você nunca estava por perto. Estava sempre trabalhando. Você me levou até ele. Você me levou a isso. Ela disparou, lançando acusações como facas, tentando infligir a mesma dor que sentia. Ele não respondeu. Simplesmente se virou e foi embora, passando pela porta fechada do quarto de Sarah e entrou no pequeno quarto de hóspedes no final do corredor. Pegou uma velha mochila da prateleira mais alta do armário. Começou a arrumar as coisas, dobrando camisas, enrolando meias. Seus movimentos eram deliberados, mecânicos. Ele sabia que aquele era o verdadeiro fim, o corte final, irreversível. Exausto emocionalmente, um vazio interior, Dale ligou para Arthur Caldwell pela terceira vez. Sua voz era plana, sem inflexão, enquanto relatava o caso extraconjugal de Brenda, as aulas, o motel, a segunda gravidez. Arthur ouviu em silêncio. A única coisa que se ouvia na linha era uma respiração pesada e rouca. Quando Dale terminou, Arthur soltou um suspiro lento e doloroso. Traga ao meu escritório amanhã, Dale, disse ele com a voz rouca, fraca, mas carregada de uma determinação inabalável. Preciso falar com ela.
e com você. No dia seguinte, Arthur, pálido e trêmulo, sentou-se à sua grande escrivaninha de carvalho, com Brenda parada rigidamente à sua frente e Dale posicionado junto à porta. Em um confronto final e doloroso, a voz de Arthur, embora fraca, carregava o peso de uma vida inteira de decisões. Brenda, começou ele, você desonrou nosso nome. Você traiu seu marido, sua filha e esta família. Ele fez uma pausa com o olhar fixo nela. Você está deserdada. Você não receberá nada de mim. Nunca! Brenda engasgou, o rosto empalidecendo, mas Arthur ergueu uma mão frágil, interrompendo seu protesto. Ele então voltou seu olhar para Dale. Meu testamento foi revisado, disse ele com a voz agora mais firme. Tudo vai para Dale e Sarah. Não apenas para isso, Brenda. Seus irmãos, Mike, Tom e Jim também. Eles me decepcionaram ao longo dos anos, não demonstrando nenhum interesse real na empresa, apenas no que podiam levar. Vocês estão todos fora. Dale sentiu uma pontada de conflito, um peso enorme sobre seus ombros, mas viu a convicção crua nos olhos de Arthur. Ele aceitou o fardo, a imensa responsabilidade que acabara de ser colocada sobre ele. Após sair do escritório de Arthur, Dale procurou Hank. Encontrou-o em uma obra, empunhando um martelo, alheio a tudo. Dale aproximou-se, sua presença formando uma sombra escura. Hank ergueu o olhar, assustado. Precisamos conversar, disse Dale, com a voz baixa e controlada. Ele revelou a verdade. As 2 gravidezes, as mentiras, a manipulação. Fique longe da minha família, Hank, concluiu Dale com um olhar firme. Ou você vai se arrepender. Hank olhou para ele genuinamente surpreso. Seu martelo baixou lentamente. Espere, disse ele franzindo a testa. Brenda me disse... Ela disse que você estava bem com isso, com a gente, que vocês tinham um acordo. Ela disse que vocês 2 estavam ficando juntos só por causa da Sarah. A dimensão completa e chocante do engano calculado de Brenda, as camadas de suas mentiras, finalmente se revelaram para Hank. Ele ficou ali parado, sem palavras, a constatação o atingindo com a força de um golpe físico. O processo de divórcio começou. Brenda, uma sombra amarga e manipuladora de si mesma, não perdeu tempo em usar Sarah contra Dale. Ela distorceu os fatos, se fez de vítima e transformou Dale no vilão que havia destruído a família. Sarah, no meio do fogo cruzado, absorveu a narrativa da mãe. Mamãe diz que você nunca a amou, acusou Sarah, o rosto jovem endurecendo, os olhos cheios de uma dor que dilacerou Dale. Ela diz que você a fez infeliz. Cada acusação era uma ferida aberta, mas Dale lutou. Lutou por sua filha, pelo que era certo, pela verdade que Brenda tentava esconder. Seu coração se partia a cada palavra de Sarah, mas ele sabia que não podia desistir. Precisava se manter firme, mesmo que isso significasse atravessar o fogo sozinho. Poucos meses depois de renegar Brenda, Arthur Caldwell faleceu tranquilamente enquanto dormia. Seus negócios, sem a mão firme de Arthur, começaram a definhar. Os projetos restantes foram concluídos aos poucos e os bens foram liquidados. Dale observava à distância, com a sensação de que uma era estava chegando ao fim. Ele respeitava Arthur, mesmo quando o velho fora um chefe difícil. Agora, um novo capítulo começava, não apenas para o legado dos Caldwell, mas para o próprio Dale. Com determinação implacável, ele fundou oficialmente sua própria empresa, Miller Tile and Remodeling. O nome era simples, honesto, como o trabalho que pretendia realizar. A leitura do testamento foi um evento tenso, realizado no escritório abafado de um advogado. Dale sentou-se ao lado de Sarah, que aos 16 anos tentava parecer indiferente à atmosfera sombria. Brenda estava lá, rígida em sua cadeira, ladeada por seus irmãos, Mike, Tom e Jim. A voz do advogado era seca e profissional enquanto lia as estipulações finais. O considerável patrimônio de Arthur Caldwell, suas propriedades, seus investimentos, seus ativos comerciais remanescentes, tudo, seria dividido exclusivamente entre Dale Miller e Sarah Miller. Brenda, Mike, Tom e Jim foram explícita e inequivocamente deserdados, um fato declarado com precisão jurídica. A sala explodiu em alvoroço. O rosto de Brenda se contorceu em uma fúria primal. Mike praguejou, Tom bateu com o punho na mesa e Jim se levantou, vermelho de raiva, apontando um dedo trêmulo para Dale. "Você roubou!" gritou Brenda com a voz rouca de fúria. "Você o manipulou! Você nos roubou!" Ela entrou com um processo. Algumas semanas depois, chegou um envelope grosso, cheio de documentos legais.
Brenda alegava sofrimento mental, fraude, influência indevida sobre um idoso doente e exigia uma parte significativa da herança. Daley olhou para os papéis e soltou um suspiro cansado. Ele sabia que isso ia acontecer. O processo se arrastou por anos. Foi uma questão dolorosa e prolongada, um processo exaustivo de depoimentos, audiências e petições. Daley passou incontáveis horas com seu advogado, revivendo as traições, apresentando provas, vendo Brenda mentir sob juramento. Foi caro para ambos os lados, um lento e gradual esgotamento de recursos. Brenda, sem o apoio financeiro de Arthur, foi gradualmente consumindo suas parcas economias tentando travar uma batalha perdida. Cada comparecimento ao tribunal era uma ferida aberta, forçando Dale a revisitar o engano, o caso extraconjugal, a dor. Por fim, a decisão do juiz foi proferida. Brenda perdeu. Restou-lhe apenas uma dívida considerável com advogados, uma montanha de contas e o amargo gosto da derrota. O veredito foi claro. Arthur Caldwell estava em pleno uso de suas faculdades mentais e seus últimos desejos deveriam ser respeitados. Isolada e desesperada, Brenda tentou se reconciliar com Sarah. Ela ligou, enviou cartas, tentando criar uma nova narrativa, pintando-se como a vítima e Dale como o marido cruel que havia lhe tirado tudo. Mas Sarah, agora mais velha, com a cabeça fria e uma compreensão crescente do mundo, finalmente percebeu as manipulações da mãe. Ela se lembrou das discussões, das noites em claro, do distanciamento emocional. Ela se lembrou da presença silenciosa de Dale, de seu apoio inabalável. Cansada das artimanhas, da chantagem emocional, Sarah tomou uma decisão. Ela foi morar com Dale. O relacionamento deles, marcado por anos de tensão, começou a se curar lenta e cuidadosamente. Havia noites tranquilas, longas conversas, uma reconstrução gradual da confiança. Daley a viu crescer, uma jovem inteligente e resiliente, e soube que tinha feito a coisa certa. Brenda ficou sozinha, com dificuldades financeiras. Seus sonhos com Hank, quaisquer que fossem, desmoronaram sob o peso de seus enganos e da descoberta, por parte dele, de suas elaboradas mentiras. Ele não queria se envolver naquela confusão complicada. Anos depois, Dale estava em seu próspero escritório, com as paredes repletas de prêmios por serviços de alta qualidade. A Miller Tile and Remodeling havia construído uma sólida reputação. Ele olhou para uma foto emoldurada em sua mesa. Sarah, de olhos brilhantes e sorriso radiante, com um chapéu de formatura da faculdade na cabeça. As cicatrizes do passado permaneciam, profundas e marcadas, mas uma paz tranquila havia se instalado em seu coração. Ele havia pago o preço, um preço alto, mas havia se reerguido. Os anos se passaram, as estações se alternando na paisagem do meio-oeste, cada uma trazendo suas próprias mudanças. A empresa de Dale, Miller Tile and Remodeling, tornou-se um pilar na comunidade, conhecida por seu trabalho artesanal confiável. Ele a construiu do zero, azulejo por azulejo, assim como reconstruiu sua vida. Sarah prosperou, graduando-se na faculdade com honras e, eventualmente, iniciando uma carreira na cidade. O relacionamento deles, antes fragilizado, havia se fortalecido e se consolidado, um laço forjado em experiências compartilhadas e confiança renovada. O nome de Brenda raramente era mencionado. Ela havia desaparecido de suas vidas, uma consequência de suas próprias ações. A herança era um fantasma que ela perseguia em sua mente, uma fortuna ilusória que assombrava sua solidão. Hank também havia sumido, outra vítima de seus elaborados enganos, um homem que finalmente percebeu que era apenas uma ferramenta em seus esquemas. Daley raramente pensava neles ou no passado. As cicatrizes permaneciam, parte de sua história, mas não sangravam mais. Ele havia pago o preço por escolhas que não eram suas, por um casamento construído sobre areia movediça. Mas ele havia perseverado, havia construído, e no ritmo tranquilo de seu trabalho e da vida de sua filha, encontrou uma paz conquistada com muito esforço.